Que bom te ver aqui no canal. Chega mais e se acomode. Hoje vou contar a famosa história da Torre de Babel. Mas antes de qualquer coisa, nosso canal busca entregar a palavra de forma descontraída, com humor e sempre com muito respeito. Ajude na nossa missão e não perca nenhuma história seguindo o canal e dando o like no vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho. Vamos lá. No começo, o mundo inteiro cabia numa só conversa. As vozes se misturavam no vento e cada palavra era entendida sem esforço. Era como música boa tocando num campo aberto. Ninguém precisava levantar a voz. Ninguém confundia um pedido de pão com uma ordem de trabalho. Não tinha briga por causa de mal-entendido. Não havia vizinho discutindo sobre o nome do filho do outro. Tudo era simples, tudo era direto, tudo era fácil de dividir e de somar. Eu via as pessoas acordando ao som das aves, cumprimentando-se com alegria, trabalhando juntas nos campos, cuidando dos rebanhos, inventando jogos para as crianças, e cada grupo tinha sua música, sua dança, mas a língua era só uma. Era aquela língua que servia para brincar, pedir conselho, agradecer pelo peixe fresco e até discutir o preço da lã sem precisar de tradutor. Era uma época em que o povo não precisava desenhar na areia para explicar o que queria. Não existia a ideia de sotaque, de palavra difícil, de piada mal interpretada. Se alguém caía, o outro dizia levanta e o outro entendia. Se alguém ria, o outro ria junto. A tristeza era dividida em poucas sílabas e logo virava esperança outra vez. Respirei fundo. Vi tudo isso crescer como campo de trigo em tempo bom. A cada dia mais gente nascia. As vilas aumentavam. Os mercados enchiam. E de repente o mundo parecia pequeno demais para tanta ambição. Porque onde tem fartura, logo aparece aquele desejo de construir mais alto, de juntar todo mundo em torno de um mesmo objetivo. Vi os chefes das famílias se reunindo ao redor das fogueiras. Eles discutiam ideias para deixar um legado. Alguém sugeriu que o povo deveria deixar de andar para sempre e criar uma cidade só. Um lugar tão grande que ninguém jamais se perderia do outro. Uma cidade de pedra, cheia de ruas largas, mercados fartos, muralhas que ninguém conseguiria atravessar sem convite. E no meio dessa cidade, uma torre. Não qualquer torre, mas uma torre tão alta que tocasse o céu. Eu ouvi cada plano, cada argumento, cada riso ansioso diante da possibilidade de subir mais do que qualquer monte, de construir um nome eterno, de ser lembrado para sempre. O velho Heber, que sempre foi dado a contar histórias, disse que queria ver o mundo de cima só para entender como a vida parecia pequena à distância. Os jovens riram. Os adultos se animaram. Uns queriam fugir do medo do desconhecido. Outros queriam provar que juntos eram invencíveis. Respirei fundo. Senti orgulho daquele povo trabalhador, mas também reconheci ali o início de algo novo, uma fome diferente, a vontade de controlar o destino. Na manhã seguinte, ninguém queria esperar por ordens. Cada um trouxe uma ideia, uma sugestão, uma dúvida, um pouco de barro, um punhado de pedra, uma promessa de trabalho duro. As mães organizaram as crianças, os homens combinaram turnos para erguer os alicerces, e até os velhos se animaram em carregar água para misturar no barro. O entusiasmo crescia mais rápido do que a pilha de tijolos, e todos, sem exceção, se sentiam parte de algo muito maior do que eles mesmos. Os dias começaram a ganhar um novo ritmo. O povo acordava cedo, trabalhava junto, cantava junto, parava só para comer e para admirar o que já tinha sido feito. A cada fileira nova de tijolos, mais gente chegava, atraída pelo rumor da torre. Gente de perto, gente de longe, todo mundo queria deixar seu nome marcado naquela construção. Respirei fundo.
Vi esperança nos olhos de cada trabalhador, mas também notei um brilho diferente, uma espécie de ansiedade escondida entre os risos. Não demorou para aparecerem os primeiros líderes, aqueles que organizam, que dividem tarefas, que animam e às vezes mandam mais do que deviam. Alguns começaram a se preocupar com o tamanho das paredes, outros com o formato das janelas. Surgiram debates sobre quem era o melhor pedreiro, quem cozinhava melhor para alimentar a multidão, quem era mais forte, quem era mais engenhoso. Mas a língua seguia igual. Ainda não havia mal-entendido, apenas aquela vontade de ser notado, de não passar despercebido. No início, tudo era festa. A construção da torre virou motivo de celebração. As noites terminaram com música, histórias ao redor do fogo, planos grandiosos para o futuro. O povo sonhava alto, mas também sonhava junto. E eu, vendo tudo isso, sabia que a unidade é poderosa, mas pode ser perigosa quando se esquece de olhar para o céu com humildade. Respirei fundo. Deixei que o entusiasmo crescesse mais um pouco, porque até os sonhos mais altos precisam de espaço para descobrir seus próprios limites. A torre subia. O povo se orgulhava. As crianças brincavam de subir nas pilhas de tijolos, as mães riam, os anciãos davam conselhos e os jovens apostavam quem chegaria mais perto das nuvens. Ninguém queria perder um só detalhe. E o nome de cada família era registrado nas pedras, porque todo mundo queria ser lembrado para sempre. No fim daquele primeiro tempo, Caná não era mais só uma vila. Era o início de um plano ousado, uma torre crescendo, uma língua só, um sonho gigante, uma multidão tentando ser grande demais para esquecer que céu, às vezes, só se toca com o coração humilde. Respirei fundo. Expliquei para mim mesmo que, por enquanto, tudo era festa, mas já dava para sentir no ar que, quando todo mundo fala igual, é fácil esquecer de ouvir o silêncio. Os dias passaram e a torre foi crescendo, tijolo sobre tijolo, sonho sobre sonho, como se o povo tivesse descoberto uma força nova dentro do peito. Era uma construção como nunca se viu, cada fileira erguida era motivo de festa, cada pausa para o almoço virava conselho, desafio, aposta, cada noite ao redor do fogo era um novo plano para subir mais alto, o entusiasmo se espalhava mais rápido do que o cheiro do pão quente, logo a cidade vi. Vi o brilho nos olhos das crianças, ouvindo histórias de gigantes que construíam montanhas. Vi os jovens se orgulhando das mãos calejadas, cada um querendo ser lembrado como o mais forte, o mais destemido, o mais criativo. As mulheres contavam as pedras postas por seus maridos como medalhas de honra. Os velhos desenhavam a planta da torre no chão, explicando que nunca antes se tentou algo tão ousado, e todo mundo queria deixar-se. Olhei para aquele povo vibrante, confiante, e percebi que a unidade era forte, mas a pressa de subir era ainda maior, as noites ficaram mais curtas, ninguém queria perder tempo dormindo, todos queriam chegar logo, mostrar que podiam tocar o céu antes de qualquer outra vila, inventaram turnos de trabalho, revezavam para que a construção nunca parasse. O som dos martelos virou trilha sonora do lugar, os pássaros fugiam do barulho. Deixei que o sonho subisse junto com a torre, sabendo que cada tijolo carrega um desejo, mas também uma dúvida. Comecei a ver grupos discutindo qual seria o topo verdadeiro. Alguns achavam que já bastava, outros queriam mais, as discussões ficavam mais acaloradas. Mas por enquanto todos falavam a mesma língua, bastava um pedido, um gesto, que logo a resposta vinha. Nunca houve trabalho tão sincronizado, nem festa tão grande no fim. Vi que cada novo andar deixava a torre mais perto do céu, mas também afastava o povo do chão, do convívio simples, da alegria pequena. A cidade virou ponto de encontro de gente do mundo inteiro. Todo mundo queria aprender a fazer tijolo, a misturar barro, a subir mais alto, e o orgulho cresceu junto. Vi sorrisos largos, mas também vi olhos desconfiados, vi amizade virar disputa, generosidade virar cobrança, colaboração virar Expliquei para mim mesmo que, quando o sonho cresce demais e começa a virar obrigação, é sinal de que está na hora de olhar para o lado, para baixo, para dentro, e lembrar que o céu nunca está tão longe quanto parece, mesmo que uma torre pareça alta o suficiente para tocar meu coração.
A torre já não era só uma construção, era orgulho em forma de pedra. Era a aposta de cada família, promessa de futuro e desafio para quem olhasse do chão e sentisse o pescoço doer só de tentar enxergar o topo. O povo de Babel já não se contentava em erguer paredes sólidas, queria mais. Agora os mais jovens faziam competição para ver quem subia mais rápido nos andaimes, quem conseguia gritar do alto e ser ouvido lá embaixo. As crianças começaram a inventar histórias sobre quem morava nas nuvens e juravam que logo a torre ia bater na porta do céu. As mães, antes cuidadosas, agora riam do exagero, mas já se pegavam olhando para cima, tentando imaginar até onde aquilo ia dar. Pedro acordava todo dia antes do sol, organizava as equipes, queria garantir que ninguém ia bater seu recorde de tijolos assentados. André, cada vez mais cansado, já desconfiava que aquela pressa tinha algum preço. Filipe fazia festa a cada andar novo, inventava canções, mas toda música agora falava de glória, de poder, de ser lembrado. Tomé mantinha a dúvida, olhava para os colegas e perguntava se alguém ainda lembrava como era a vida antes da torre. Bartolomeu, de tanto correr para cima e para baixo, já nem sabia o nome dos colegas, mas queria ser conhecido como o homem que mais subiu e desceu andaime em Babel. João tentava, em vão, convencer alguns a descansar, a celebrar as conquistas pequenas, a dividir um pedaço de pão sem precisar olhar para o alto o tempo todo. Maria, calada, sentava-se num canto, olhava para a poeira das pedras e sentia o coração apertar. Eu observava, sentia a alegria misturada ao cansaço, o orgulho brigando com a amizade, a pressa lutando contra a prudência. Respirei fundo. Vi que quanto mais alta a torre, maior a distância entre os corações. Já havia quem brigasse pelo lugar mais próximo do topo, quem torcesse o nariz para quem chegava depois, quem fizesse questão de ser chamado de mestre, chefe, supervisor do sonho. As reuniões noturnas ao redor do fogo perderam parte da graça. Agora falavam menos de futuro e mais de controle. Os líderes começaram a discutir quem deveria tomar as decisões finais, quem era digno de colocar a última pedra. As mulheres sentiam falta das antigas festas, quando a cidade era só alegria, pão quentinho e conversa boa. As crianças tentavam brincar, mas se cansavam de esperar os pais, que agora só tinham olhos para a construção. O povo, que antes cantava junto, agora inventava gritos de guerra. O clima mudou. O som das ferramentas já não era trilha de trabalho, era barulho que incomodava até os pássaros. Alguns, mais sensíveis, começaram a se perguntar se ainda valia a pena tanto esforço. Mas ninguém tinha coragem de parar. Cada um temia ser o motivo de fracasso. O medo de ser esquecido era maior que o cansaço. Respirei fundo. Percebi que o sonho comum começava a virar disputa particular. O orgulho crescia como a sombra da torre ao pôr do sol. Os boatos aumentavam, as suspeitas também. Um grupo começou a guardar tijolos só para sua equipe, outro jurava que estava sendo boicotado. As conversas ficavam truncadas, as ordens eram repetidas com mais impaciência, os risos diminuíam, a desconfiança crescia. Maria, percebendo o clima pesado, tentava reunir as mulheres para um canto de oração, mas até ali já havia divisão, umas queriam pedir bênção, outras só queriam reclamar. Pedro inventou uma competição para tentar animar, mas acabou criando mais disputa. André começou a lembrar dos tempos em que a vila era pequena, simples, e o povo se conhecia pelo nome e pelo cheiro do pão. Filipe insistia em tocar música, mas poucos paravam para ouvir. Tomé dizia que tudo que sobe depressa demais costuma desmoronar de repente. Bartolomeu apostou que, antes do fim, alguém ia querer colocar uma bandeira no topo só para dizer que chegou primeiro. João escrevia, agora com tristeza, sobre a solidão dos que esquecem que a verdadeira glória está no que se constrói junto, não no que se alcança sozinho.
Respirei fundo. Deixei que cada pedra carregada trouxesse também um pouco de reflexão. A torre era linda, imponente, admirável, mas já não era ponte entre os corações. Era barreira, muro, motivo de separação. As vozes, antes unidas, começaram a soar estranhas, como se o mesmo idioma já não bastasse para fazer entender o que realmente importava. Cada um gritava mais alto, esperando ser ouvido, mas escutava menos, esquecia de olhar para o lado, de repartir o peso. E eu sabia que quando o orgulho cresce demais, nem sempre a torre é o que precisa ser derrubado primeiro. Respirei fundo. Expliquei para mim mesmo que ainda havia tempo de lembrar ao povo que o céu não se conquista pela força das mãos, mas pela humildade do coração. E a torre seguia subindo, mas a distância entre as pessoas aumentava junto, tijolo sobre tijolo, vaidade sobre vaidade, sonho virando desentendimento, até que o impossível começasse a falar mais alto que qualquer palavra conhecida. A torre continuava subindo, e o mundo ao redor parecia cada vez menor para quem olhava de cima. Cada novo andar era motivo de orgulho, mas também de cansaço, de dúvidas, de perguntas que ninguém ousava fazer em voz alta. As equipes já não se reconheciam como antes, as brincadeiras antigas deram lugar a olhares atravessados, as canções perderam o compasso. Era como se uma sombra silenciosa rondasse cada grupo e todo sorriso durasse menos do que um suspiro. Respirei fundo. Percebi que, mesmo sem nenhuma palavra trocada, as pessoas já sentiam a distância crescendo. Pedro continuava com seu esforço diário, agora mais preocupado em manter seu grupo unido do que em competir com os outros. Ele via as diferenças crescerem, mas não sabia como consertar. André já começava o dia com menos esperança. Dizia que sentia saudade da vila antiga, quando as festas não tinham hora para acabar e todo mundo se conhecia pelo nome. Felipe ainda tentava animar as pausas para o almoço, mas poucos riam de suas piadas, o cansaço era mais forte do que a vontade de sorrir. Tomé observava de longe, murmurava que quando a alegria precisa ser lembrada, é sinal de que ela está escapando. Bartolomeu, sempre correndo pelos andaimes, agora caminhava mais devagar, dizia que os tijolos estavam pesando mais a cada dia. João tentava escrever, mas as palavras pareciam fugir, como se a inspiração tivesse descido da torre para procurar abrigo em outro lugar. Maria, silenciosa, juntava as mulheres para conversar, mas sentia a ausência da confiança de antes. Era como se as palavras não encaixassem, mesmo saindo da mesma boca, com a mesma língua. O povo se acostumou ao ruído constante das ferramentas, mas dentro de cada coração se instalou um silêncio novo, um medo de que o grande sonho estivesse ficando grande demais para caber na vida real. Os líderes começaram a se reunir com mais frequência, discutiam quem estava certo, quem estava errado, quem era responsável pelo ritmo mais lento, mas, na verdade, todos estavam cansados de discutir. O entusiasmo inicial foi trocado por reuniões longas, vozes mais ásperas, ordens repetidas em tom mais duro. Já não bastava explicar, era preciso convencer, impor, às vezes ameaçar. Ninguém percebia que as frases começavam a soar estranhas, que os gestos perdiam a naturalidade, que os pedidos não eram mais entendidos na primeira tentativa. Respirei fundo. Senti o peso do orgulho, do medo, da pressa. A torre crescia, mas o povo murchava. As crianças se afastaram dos canteiros de obra, preferiam inventar jogos longe do barulho, onde ainda podiam imaginar o céu sem precisar construir para alcançá-lo. As mães cuidavam dos filhos, mas falavam menos entre si, evitavam comparar o progresso das famílias, como se cada uma guardasse segredo, como se a torre agora fosse muralha entre amizades antigas. Os mercados ficaram mais vazios, poucos se lembravam de comemorar, de repartir, de chamar o vizinho para um pedaço de pão. O trabalho ficou mais devagar, porque já não havia aquela pressa alegre do começo.
Os mais novos começaram a faltar, dizendo que estavam doentes, os velhos só observavam, lembrando em silêncio das primeiras reuniões cheias de esperança. Respirei fundo. Deixei o vento carregar para longe o pó das pedras, os restos do barro, o som de vozes que já não se entendiam como antes. O mestre-sala, antes responsável pelas festas, tentava reunir os trabalhadores para um brinde, mas ninguém comparecia, diziam que estavam ocupados, cansados ou simplesmente não respondiam. Maria sentou-se ao meu lado, olhou para cima, depois para o chão, perguntou em silêncio se o povo tinha esquecido de olhar para dentro. Sorri e expliquei que, às vezes, o sonho grande precisa de um lembrete pequeno, de um gesto simples para reacender a união perdida. Mas o tempo passava e cada tentativa de aproximação esbarrava em respostas tortas, em frases que pareciam não se encaixar. Alguns começaram a inventar palavras novas para dar nome às suas ideias, aos seus desejos, aos seus medos. Outros repetiam palavras antigas, mas as pronúncias mudavam e logo surgiam dúvidas sobre o que realmente queria dizer cada ordem, cada aviso, cada piada. A torre, agora imponente, parecia crescer mais devagar, como se tivesse percebido a confusão que crescia no coração do povo. Os chefes tentavam organizar o turno das equipes, mas já não era fácil. Às vezes, um grupo não entendia o horário, outro esquecia de trazer as ferramentas, outro confundia o caminho até o topo. A confusão virava briga, a briga virava afastamento, e logo cada grupo falava só consigo mesmo, como se as vozes dos outros tivessem ficado distantes, abafadas por paredes invisíveis. Respirei fundo. Senti a dor de quem vê uma ponte virar muro, uma festa virar disputa, uma língua virar muitas, e cada vez mais diferentes. Pedro, cansado, sugeriu uma pausa para todo mundo se reunir, mas poucos vieram. André tentou animar os colegas, Felipe chamou para uma música, mas ninguém acompanhou. Tomé dizia que se não dava mais para conversar, talvez fosse hora de parar. Bartolomeu sentou sozinho no alto de um andaime, olhando para baixo, para cima, para os lados, procurando alguém para rir com ele das antigas piadas. João escreveu, triste, que a torre era linda por fora, mas estava se enchendo de silêncio por dentro. Maria orou baixinho, pediu ao céu que lembrasse o povo da alegria antiga. Eu respirei fundo. Deixei a torre sentir o peso da solidão coletiva. Vi o céu se aproximar, não para ser tocado, mas para lembrar que o maior dom nunca foi falar alto, mas saber ouvir e se entender. E a noite caiu sobre Babel, cheia de vozes que não se reconheciam, de sonhos que andavam sem companhia, de um silêncio novo que nenhum tijolo era capaz de preencher. O sol nasceu mais forte sobre Babel, mas parecia que a luz não conseguia atravessar a sombra das dúvidas que agora crescia entre os trabalhadores. As ruas amanheceram silenciosas, cada grupo se organizando sozinho, as conversas curtas, os cumprimentos apressados. O entusiasmo das primeiras semanas já era só lembrança, e o que restava agora era o hábito, a obrigação de não deixar a torre parar. Pedro acordou cedo, tentou reunir os amigos para discutir os próximos passos, mas logo percebeu que as respostas não vinham como antes. André demorou a entender a piada que alguém contou. Felipe errou o caminho para o canteiro de obras e precisou que alguém o guiasse. Tomé começou a repetir perguntas, mas notou que a cada resposta nascia uma dúvida nova. Bartolomeu tentou organizar o material, mas ninguém parecia entender direito suas instruções. João, que sempre foi bom com palavras, agora gaguejava, tropeçava nas frases, como se as ideias se embaralhassem antes mesmo de sair pela boca. Maria sentiu o clima estranho, preparou um lanche para animar o grupo, mas ao entregar o pão, ouviu agradecimentos em tons e palavras diferentes, algumas familiares, outras já misturadas com sons que pareciam estrangeiros. Respirei fundo. Percebi que algo invisível rondava a torre, uma espécie de névoa de confusão, uma tempestade de sentidos que ninguém via, mas todos sentiam.
O barulho das ferramentas perdeu o ritmo. Uns batiam forte demais, outros devagar demais. Alguns começaram a errar o lugar dos tijolos, a argamassa ficou mais rela, o andaime balançava mais do que o normal. As tentativas de corrigir acabavam em discussão, cada um dizendo que estava certo, mas ninguém ouvindo o outro de verdade. No alto da torre, a vista era ainda mais bonita, mas o silêncio era maior. O povo já não olhava para baixo com o mesmo orgulho. O que antes era conquista agora parecia obstáculo. As crianças, que sempre inventavam canções novas, passaram a criar palavras só delas, brincavam de esconder os significados dos adultos, como se pressentissem que aquela confusão não era só brincadeira, era sintoma de algo maior. As mulheres perceberam que as receitas não davam mais certo. Uma entendia que era para mexer, outra para amassar, outra para esperar o pão crescer até o pôr do sol. E o resultado era um monte de pães diferentes, alguns bons, outros intragáveis. Os velhos tentavam reunir os mais novos para contar histórias antigas, mas já não havia mais paciência para ouvir, e mesmo os contadores de histórias se perdiam em relatos, confundiam datas, lugares, nomes, como se até a memória estivesse ficando cheia de ruídos. Os mercados ficaram ainda mais vazios, cada tenda atendia seu grupo, ninguém mais conseguia combinar preço ou trocar mercadoria. As discussões aumentaram, cada lado defendendo seu jeito de dizer, de pedir, de explicar. Respirei fundo. Vi que o caos das vozes crescia junto com a tristeza dos olhos. O povo, que sonhava alto, agora tropeçava no chão, errava caminho para casa, confundia vizinho com forasteiro. Alguns começaram a pintar símbolos nos muros para tentar explicar o que não conseguiam mais falar. Outros desenhavam mapas de barro para mostrar o que precisavam. Os líderes, antes tão orgulhosos, agora pareciam perdidos. Tentaram fazer uma assembleia, mas logo perceberam que era impossível chegar a um acordo. Cada grupo defendia uma ideia, uma palavra, um jeito de pedir socorro. Pedro tentou convencer todos a fazer uma pausa até que as coisas se acalmassem, mas poucos entenderam sua intenção. André preferiu voltar para casa, Filipe quis resolver sozinho, Tomé disse que talvez fosse hora de desistir. Bartolomeu sumiu por horas, apareceu só no fim do dia com uma canção nova, mas ninguém sabia a letra. João escreveu num pedaço de madeira, mas até a escrita parecia diferente, mais torta, mais confusa. Maria orou sozinha, pediu ao céu que soprasse leveza sobre Babel, que trouxesse de volta a paz do começo. Eu respirei fundo. Deixei que a noite chegasse, trouxe estrelas para iluminar os caminhos de quem já não reconhecia a própria voz. Os animais também sentiram a mudança, os cães latiam para sons estranhos, as aves voavam em círculos, os rebanhos dispersavam com facilidade. Até o vento parecia carregar palavras partidas, como se a torre fosse agora um grande sussurro de idiomas misturados, uma canção sem refrão. O povo começou a evitar as escadas da torre. Uns diziam que estavam cansados, outros tinham medo de se perder, alguns simplesmente não conseguiam mais explicar por que queriam subir. As crianças brincavam de inventar nomes novos para o céu, para o pão, para a própria torre, cada grupo guardando o segredo de seu idioma recém-nascido. Os adultos tentaram organizar uma última festa, mas ninguém entendeu o convite e a celebração virou um ajuntamento de gestos, de risos tímidos, de silêncios longos. Maria, vendo a confusão, decidiu preparar um último cesto de pães, repartiu entre os que estavam mais próximos, olhou para mim e perguntou, sem palavras, se ainda havia esperança. Sorri, expliquei que a esperança, às vezes, nasce quando a voz se cala e o coração precisa aprender um novo jeito de ouvir. Respirei fundo. Deixei a madrugada levar o cansaço, espalhar pelo mundo a semente de muitos futuros, muitos nomes, muitas histórias.
E a torre, agora imponente e silenciosa, guardava no alto o mistério de um povo que sonhou junto, mas aprendeu que nem sempre subir é o que aproxima. O amanhecer trouxe uma luz pálida para Babel, como se o próprio céu tivesse acordado curioso para ver o que restava do sonho que a torre queria alcançar. Os trabalhadores, agora divididos em pequenos grupos, se reuniram de olhos inchados e corações pesados, tentando retomar o ritmo do trabalho, mas cada ordem parecia sair truncada, cada resposta vinha incompleta, cada piada chegava no ouvido do outro como um enigma, não mais como convite ao riso. Pedro tentou coordenar sua equipe, mas bastou pedir o balde de argamassa para perceber que dois companheiros entenderam outra coisa. Um trouxe areia, o outro buscou água. Ninguém mais se entendia. André quis consolar os colegas, mas as palavras já não acalmavam, pareciam estranhas até para quem falava. Felipe tentava animar com uma música, mas a melodia saía quebrada, o refrão mudava de boca em boca. Logo ninguém mais sabia. Respirei fundo. Olhei para aquele povo, vi a tristeza das mãos paradas, a irritação nos olhares, o medo escondido nos gestos. Percebi que até o som das aves parecia diferente. Cada passarinho agora cantava do seu jeito, até os cães latiam como se tivessem inventado novas formas de chamar atenção. As crianças ainda tentavam brincar, mas logo desistiam das antigas regras, cada grupo inventando sua própria competição. Uns gritavam, outros corriam, ninguém mais entendia quem era o pegador, quem era o vencedor, quem estava contando certo, e cada sorriso durava menos, cada risada se apagava mais cedo. Os mercados perderam o brilho, a praça ficou vazia, as tendas se fecharam, as festas sumiram. O velho mestre-sala, que tentava de todo jeito convocar os vizinhos para um último brinde, acabou sozinho, com um copo pela metade e a vontade de chorar pela lembrança da alegria antiga. Os chefes se reuniram mais uma vez, tentaram decidir o futuro da obra, mas a reunião virou uma confusão de sons, um tentando falar mais alto que o outro, ninguém entendia mais as propostas. E cada um saiu, levando para casa o peso de não conseguir mais se explicar. O rumor da confusão chegou aos poucos para todo o povo e não demorou para os grupos começarem a se afastar, uns buscando abrigo mais longe, outros formando bandos, cada qual com sua nova língua, seu jeito diferente de pedir, de cantar, de sonhar. Pedro se despediu dos amigos de infância sem saber que aquelas palavras seriam as últimas que compartilharia com eles. André abraçou os que ficaram, Felipe inventou uma última canção, Tomé guardou o silêncio no peito, Bartolomeu prometeu que tentaria aprender o idioma dos novos vizinhos, João, antes de partir, deixou um pedaço de papiro rabiscado na parede da torre, uma tentativa de preservar a memória do tempo em que todos falam. Maria fez um pão grande, repartiu entre os que aceitaram, chorou baixinho, agradeceu pelo tempo da união, pediu ao céu coragem para recomeçar em outro canto, com outra palavra, outra esperança. Respirei fundo. Expliquei para mim mesmo que, mesmo do alto da torre, nunca vi tristeza igual a de quem perde a possibilidade de dividir o mundo pelo som da voz. As crianças seguiram em direção ao horizonte, inventando novas brincadeiras, prometendo nunca esquecer o sabor do pão dividido. Os jovens arrumaram o que podiam carregar e seguiram novos caminhos. Os velhos ficaram por um tempo, olhando a torre parada, lembrando de quando cada tijolo era colocado com riso, abraço, conversa boa. E Babel, que queria ser lembrada como a cidade do impossível, ficou marcada pelo silêncio pesado, pela confusão dos sons, pelo desejo não realizado de alcançar o céu só com tijolo, braço e voz. Respirei fundo. Deixei a torre guardando o eco de todos os sonhos, deixei o povo seguir, levei comigo a lição de que o mundo é grande, diverso, cheio de caminhos e que toda língua pode ser ponte, mas também pode ser muro. E enquanto a poeira baixava, cada grupo inventava uma nova forma de dizer bom dia, pedir pão, contar história, sonhar outro sonho longe da torre, perto do coração.
O tempo seguiu e o povo de Babel começou a se espalhar como sementes levadas pelo vento, cada grupo pegando um rumo diferente, guiado por vozes novas, por um idioma recém-nascido que parecia estranho até para quem o falava. As trilhas que levavam para longe da torre foram abertas aos poucos, de início com hesitação, depois com pressa, como quem sente que é melhor ir logo antes que o mundo desabe de vez. Pedro acordou cedo naquele dia. Deixei que cada passo ecoasse longe da torre, cada grupo traçando rotas novas, cada criança descobrindo o nome das árvores, das pedras, do céu, do vento, tudo ganhando palavra nova, jeito novo de pedir, de cantar, de agradecer. Os caminhos cruzaram rios, subiram morros, entraram em florestas. E a cada encontro, cada grupo descobria que o que faltava em compreensão sobrava em curiosidade. Aprenderam a mostrar com as mãos, com o sol. A esperança renascer em cada canto, cada grupo descobrindo que o essencial nunca dependeu só da palavra dita, mas do afeto compartilhado, do pão dividido, do olhar atento, das mãos estendidas. O tempo passou e a torre virou lenda, uma sombra no horizonte, lembrança de um tempo em que todos sonharam juntos e aprenderam que nem todo sonho cabe na mesma voz. Os povos cresceram, multiplicaram-se, aprenderam a viver com a diferença. Deixei o vento soprar sobre cada vila, cada família, cada grupo. Levei comigo a promessa de que, mesmo longe da torre, o povo de Babel nunca deixaria de procurar sentido, sonho e alegria, mesmo que tivesse que inventar uma nova palavra só para isso. O tempo passou e a torre ficou para trás, virou apenas uma silhueta contra o horizonte, lembrança de um sonho alto demais para caber em uma só vila, uma só palavra, um só povo. Os grupos que partiram de Babel carregaram consigo histórias diferentes. Alguns ainda olhavam para trás e sentiam no peito uma mistura de orgulho, saudade e, quem sabe, um certo alívio por poder recomeçar sem tanta pressa, sem tanto peso. Cada família construiu sua vida do jeito que sabia, com as palavras que conseguiu inventar, com as receitas que misturaram memórias antigas e descobertas novas. Pedro virou líder de um povoado pequeno à beira de um rio. Gostava de ensinar aos filhos que mais importante do que construir alto era construir junto, dividindo o pão, repartindo o trabalho, rindo das pequenas vitórias, chorando quando precisava, sem nunca esconder a verdade. André preferiu um lugar perto das montanhas, aprendeu a ouvir mais do que falar, descobriu que o silêncio também era jeito de dizer amor. Felipe se tornou. Acompanhei cada caminho, vi nascer vilas, cidades, vi surgir mercados, templos, danças, canções, vi o medo da diferença dar lugar à curiosidade, a vontade de aprender, de experimentar o que era novo. Em cada lugar onde o povo de Babel chegou, brotou uma palavra nova para a esperança, uma receita inédita de pão, um modo diferente de dar boa noite. As crianças cresceram ouvindo lendas de uma torre gigantesca, alguns duvidaram. Deixei o mundo seguir, vi nascer alianças, vi surgir conflitos, vi povos se encontrando, desencontrando, amando, desconfiando, errando, perdoando, cada grupo trazendo consigo um pedaço do sonho antigo, reinventando a forma de chegar ao céu não mais com tijolos empilhados, mas com gestos, com afeto, com partilha, com a coragem de aceitar que o diferente é só outro nome para milagre, e a cada geração alguém olhava para as estrelas. Deixei que o vento levasse o som das vozes pelo mundo. Deixei que cada povo criasse seu caminho, sua verdade, sua fé. E lá de cima olhei para Babel já distante e agradeci por saber que o mundo, enfim, tinha aprendido que diferença também é ponte. E que no final toda torre pode cair, mas o desejo de se encontrar e repartir nunca desmorona. Fim. Siga e dê o like para apoiar o canal. Tamo junto.